Por que que a vida do homem é mais difícil? Seja bem-vindo a mais uma aula do seu professor favorito, o professor Amorim. E se você é um bom aluno, que eu acredito que é, você já vai deixar aqui nos comentários o seu presente. Coloca aí, presente professor Amorim, estou aqui para mais uma aula. Já vai deixando o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque hoje tem uma aula, tá? Que vai mudar a sua vida. Principalmente se você não teve uma boa referência masculina na sua vida, porque talvez você não tenha tido uma boa referência, às vezes o seu pai te abandonou, né? Às vezes você é filho de mãe solteira e falta saber para onde você deve ir, qual que é a sua missão de vida, o que que você deveria buscar, o que que você deveria fazer, ou seja, como que faz para ser um cara foda. Pensando nisso, né, como ser um cara foda, eu trouxe coisas extremamente importantes que não é comum você ver por aí. Ah, para ser foda, você ter dinheiro e se aquilo. Calma. Calma. Você vai ver que ser um homem foda é muito além de simplesmente fazer grana. Tem muitas coisas mais importantes que você deve fazer antes, que inclusive vão te dar a grana que você tanto corre atrás. Então você tem que entender que a grana não é simplesmente o que vai fazer com que você seja um cara foda, né, com uma vida foda e tudo mais. É um facilitador, mas como que faz para ter a grana? Esse é o grande ponto que faz as pessoas, né, que alguns homens tenham grana e outros não, que são julgados como fodas e outros não. Mas o grande ponto aqui é você não ficar perdido na sua vida. Você ter uma referência do que você deve buscar na sua vida. Esse vídeo é um divisor de águas para quê? Para que você não fica mais em vão. Sabe quando você vive em vão, não sabe por que viver? Isso faz com que você trilhe qualquer caminho, se enfie em qualquer buraco, se envolva com qualquer pessoa, faça qualquer tipo de coisa para ter grana, faça com que você se afaste de Deus, faça com que você faça merda na sua vida e eu não quero que isso aconteça com você, por isso eu preparei esse vídeo. Então se você gosta desse tema, já deixa o like nesse vídeo. Lembrando que no primeiro link da descrição vai ter o link para o meu melhor treinamento, o aulão de VSM, tá? Lá eu vou te ensinar como ser o homem que é a mulher. Na verdade, eu vou te ensinar tudo que eu falar nesse vídeo aqui, das coisas que você tem que buscar, eu vou te ensinar de forma prática o que você precisa fazer na sua vida para você alcançar essas coisas aqui. Vamos lá. Primeiro você precisa entender que o homem, ele não nasce homem, ele se torna homem, diferente da mulher que já nasce mulher. Por que que falam que a mulher tem que preservar o seu valor? Porque ela já nasce pronta. O valor de uma mulher em si vem muito da sua feminilidade, vem muito da sua eh, aparência, da sua jovialidade. Então, isso é a coisa mais preciosa numa mulher. E ela já nasce com isso, a única coisa que ela tem que fazer é se preservar, é se resguardar. Agora, o homem é diferente. O homem, ele nasce totalmente cru. Ele nasce totalmente sem valor. E se você não tiver consciência sobre isso, a sua vida vai ser muito mais difícil, porque você vai estar sempre correndo atrás do próprio rabo. Você vai estar correndo atrás de coisas que estarão fugindo de você. Por quê? Porque se você é um homem que nasce sem valor, por que que você vai merecer aquilo que você deseja? Por que que você vai merecer uma mulher? Por que que você vai merecer ter grana? Só porque você quer? Só porque você é bonzinho? Só porque você é justo? Só porque você é legal? Só porque isso, aquilo? Isso não te faz merecedor de nada na sua vida. Muito pelo contrário. Se você for um cara bonzinho, se você for um cara legal, você já viu que as pessoas vão pisar em cima de você. Não só as mulheres vão te usar, mas as pessoas que são mais ligeiras, mais velhas, mais experientes, mais maldosas, vão só te usar como escada, vão pisar em você, vão te diminuir, seja homem ou seja mulher. Então, ser bonzinho, ser legal, você já viu que não funciona. Então, o que que você tem que entender nesses pontos? Vamos lá. O homem, ele nasce sem valor. Vou até pegar minha outra caneta, que essa aqui caiu. O homem, ele nasce sem valor. O homem, ele não nasce pronto. Ele tem que se transformar em homem através de suas conquistas, através dos seus objetivos de vida, através do seu desenvolvimento. E por que que é tão importante você entender isso? Porque se você não entender que você nasceu sem valor, você sempre vai achar que para ter as coisas na sua vida, vamos supor, para ter dinheiro, basta eu estudar e trabalhar muito, eu vou ter grana. Não, não é assim que funciona. Para eu ter uma mulher, basta ser um cara legal, carinhoso, atencioso, romântico, elas vão querer. Não, não é assim que funciona. Para eu ser respeitada entre os homens, para eu ser querida entre os homens, ser bem quisto ou bem visto, basta eu ser um cara que também respeite os outros, que eu seja certinho onde na linha, e não, também não vai funcionar. Nada disso funciona, né? Então, se você não teve um pai para falar as coisas que eu tô te falando, saiba que você tem grande chance de quebrar a cara e se frustrar com amigos, com família, com mulheres, e eu não quero que isso aconteça com você. Então, primeira coisa, todo relacionamento vai ser uma troca de interesse. Então, se você não tiver algo de bom para oferecer, as pessoas não vão querer se aproximar de você. E é por isso que a sua vida já começa difícil. Porque todo mundo é egoísta. O ser humano, por natureza, até você.
Até você é interesseiro, até você é egoísta. Então as pessoas, quando elas se aproximam de você, elas estão buscando algo que você possa trazer valor para a vida delas, tá? Algo que você tem a oferecer. E para você dar essa coisa que elas querem, você precisa receber em troca algo de valor que você vê valor nela, né? Algo do seu interesse também. Essa é a dinâmica natural, essa é a dinâmica real de relacionamentos entre homens e mulheres, entre amizades, entre famílias, entre tudo, tá? A única pessoa que não vai ter um real interesse em você vai ser sua mãe, teu pai no máximo, tá? Mas, vamos lá. Entendendo que você nasce sem valor e que as coisas só virão até você quando você tiver algo de valor para oferecer, como é que eu desenvolvo esse valor? A primeira coisa para você ter valor como ser humano é entender justamente o que é o ser humano. Por isso que eu anotei aqui, ó, autoconhecimento. O autoconhecimento é a primeira coisa que você tem que buscar na sua vida. Não é dinheiro, não é mulheres, não é qualquer outra coisa. O autoconhecimento é o que te dá poder e capacidade de reconhecer o valor que você tem dentro de você e suas habilidades para que você conquiste todo o resto na sua vida. E como que você busca o autoconhecimento? O que seria autoconhecimento, Amorim? É você parar de olhar para as coisas de fora e começar a olhar para o seu interno, entender quem você é, o que você está fazendo aqui, por que que você existe, ter reconhecimento pelos seus traumas, pelas suas dores do passado, pelos seus desejos. É sobre você se compreender como ser humano. É você entender que você não é essa voz que está na sua cabeça, que você tem a consciência por trás disso e você ter controle e domínio sobre essa consciência. É você entender que essa voz na sua cabeça, esses pensamentos, são só uma ferramenta para te ajudar a pensar naquilo que você deseja, que você tem que entender que tudo que acontece na sua vida, tudo que você vive na sua vida hoje, é simplesmente um externo do seu interno, tá? Por exemplo, eu só tenho 100 mil seguidores aqui, trabalho ajudando outras pessoas, tenho liberdade geográfica e física por causa do meu interno. Porque antes eu tive que me transformar, eu já falei isso em outros vídeos, para eu ter esse valor para oferecer. Só que, para pra pensar, tudo começa com um pensamento, irmão. Antes de você abrir esse vídeo, você teve que pensar sobre abrir esse vídeo. Tudo que você faz na sua vida antes começa aqui. Para tudo, você vai chutar uma bola, você tem que pensar aonde você vai chutar, como que você vai chutar para atingir o seu objetivo da bola ali que você quer. Então tudo começa aqui. Para pra pensar. Se você tem domínio sobre a sua mente, você dominou a sua vida. Você dominou a sua vida. Por quê? Porque você vai ter autocontrole, disciplina, constância em fazer o que tem que ser feito para alcançar os seus objetivos de vida. Então, a sua primeira missão como homem, para você ser um homem foda, é ter esse autocontrole mental. É você ter o total domínio sobre a sua mente, é entender a sua consciência, é estar consciente sobre a sua consciência e entender que a sua mente é só uma ferramenta. Esse é o primeiro estágio de evolução que um ser humano tem que buscar na sua vida. Recomendações para isso? Se você não quiser ser meu aluno, entrar pro aulão e entender o meu passo a passo para você ter esse autoconhecimento, eu recomendo você ler o livro O Poder do Agora. Agora, se você quiser um resumo do Poder do Agora e ir para a parte prática, para você ter o autoconhecimento, entender quem você é de uma forma mais rápida e não demorar meses lendo um livro, recomendo você entrar no aulão, vai estar no primeiro link da descrição. Segunda coisa que você vai ter que buscar para ser um cara foda, tá? Para que você não fique perdido na sua vida. Então, a primeira coisa, você aí que não sabe o que fazer, é jovem, tá na casa dos 20, é adolescente, pô, o que que eu vou buscar? Tem que fazer grana, tem que fazer isso, tem que fazer. Não. A primeira coisa que você tem que fazer é se autoconhecer. Porque grana por grana, beleza, você pode fazer grana, ok. Isso vai te ajudar, beleza. Vamos supor, se eu te der 10 milhões de reais agora, você vai ficar perdido na sua vida. Beleza, você vai matar todas as suas vontades, você vai viajar para todos os países que você quer, você vai comer todas as comidas que você deseja, você vai comprar o carro que você quer, vai comprar a casa que você quer, vai fazer de tudo. Mas depois que você realizar tudo aquilo que o dinheiro hoje te impede de realizar, o que que vai ser a sua vida? Você nunca parou para pensar que existe um depois de você realizar as coisas, né? Depois das suas conquistas. Existe uma vida depois das suas conquistas. E aí? O que que você vai fazer? Vai entrar em depressão? Já parou pra pensar o tanto de artista que tinha fama, dinheiro, mulheres, tudo? Tudo, tudo, tudo. Ele tinha tudo, não tinha tudo. E tiraram a própria vida porque não conseguiram lidar consigo mesmo? Não conseguiram lidar com a própria mente? Chorão, um artista brasileiro que fez isso. Então, assim, tem vários exemplos da fama da mídia de caras que tinham tudo. Mulheres, dinheiro, fama, tinham tudo. E mesmo assim, não tinham a si mesmo. Não tinham autoconhecimento. Não conseguiram lidar porque não sabiam mais o porquê existir. Eles já tinham conquistado tudo. E aí
eles vão conseguir lidar com a própria existência, com seus próprios problemas. Por quê? Porque não tinha domínio sobre a própria mente. Por isso que é tão importante, irmão. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas isso pode salvar a sua vida, como salvou a minha, tá? Salvou a minha porque eu tinha vários problemas? Não, porque eu descobri o real poder que eu tinha através do autoconhecimento e tendo controle sobre mim mesmo, foi como eu construí toda a minha vida. Porque, é como eu falo, o seu externo é um reflexo do seu interno. Então, quando você domina isso daqui, você dominou a sua vida. Então, por isso que eu falo, a primeira coisa que você tem que buscar para ser um cara foda é o autoconhecimento. Segunda coisa é a missão de vida. Irmão, olha só, isso aqui é a segunda coisa mais importante. Por quê? É o porquê você acorda todos os dias, tá? Por que que você acorda todos os dias? Por que você faz o que faz? Você tem que ter um porquê. E eu vou te dar um spoiler, tá? O seu propósito de vida, os seus objetivos de vida, eles vão ser baseados em duas coisas. É ser uma pessoa melhor, por isso autoconhecimento, tá? Inclusive, esse é o propósito de Deus, né? É você amar a si amar o outro como você ama a si mesmo. Ou seja, você tem que fazer o bem para o outro como você tem que fazer o bem para si mesmo. Logo, se você busca ser melhor, você está amando a si mesmo. E se você usa dessas melhorias para tornar a vida do outro melhor, você está amando o próximo. Então, a sua missão de vida é ligada àquilo que Deus ordenou você fazer e são coisas que vão melhorar muito a sua vida. E eu posso me usar como exemplo. Eu só sou capaz de fazer vídeos para você te ajudando a mudar de vida porque eu mudei a minha. Então eu tive que me amar, aí eu me tornei capaz de ajudar outras pessoas. Que é o que você, que eu quero, é o que eu tô recomendando para você, é que Deus manda você fazer e que é o que vai melhorar você, te dar um senso de completude. Vai matar a carência, vai matar a solidão, vai matar a necessidade de ter alguém. Por quê? Porque a sua vida tem um propósito maior do que relacionamento, do que mulher, do que a si mesmo, do que até o seu próprio ego. Porque a sua missão é ser uma pessoa cada vez melhor, né? Vivendo uma vida melhor, obviamente, e tornar a vida do outro melhor, tá? Pô, eu ensino, eu podia ficar com esse conhecimento aqui só pra mim e resolver a minha vida. Só que eu sinto a necessidade de passar isso pra frente, que outras pessoas precisam disso. Eu sinto isso, tá? Então, é basicamente isso que você tem que fazer. Primeiro, para você saber o que você é bom, o que você vai ter que fazer de missão de vida para descobrir o seu propósito, antes você vai ter que buscar autoconhecimento para se conhecer, para desenvolver certas habilidades, para saber o que você é bom. Simples. E aí você vai encontrar o seu propósito e aí você vai ter uma missão de vida para trilhar. Assim você vai ter sempre algo maior do que seus relacionamentos, do que o seu próprio ego para buscar. Então, pô, você pode me cancelar 15 mil vezes. Eu tenho uma missão com isso daqui, que é transformar vidas. Então você pode derrubar minhas contas, você pode fazer como já aconteceu várias vezes com o meu Instagram, e eu sempre vou voltar a produzir conteúdo. Por quê? Porque esse é o meu propósito de vida. É fazer com que os outros vivam a transformação que eu vivi. E eu quero que isso aconteça com você. Você vive uma transformação, tá? E depois, através dessa transformação, você torna a vida do outro melhor através da sua missão, daquilo que você escolher fazer. Isso pode ser com, sei lá, com um trabalho que você escolhe. Sei lá, se você for um programador, você vai programar coisas boas que vão ajudar a sociedade em algo do tipo. Se você for um cara que é um engenheiro, você vai construir coisas que vão ajudar a sociedade em alguma coisa. Você entendeu o que eu quero dizer? Em qualquer área, em qualquer profissão que você tomar, você vai estar sempre buscando fazer o bom, o bem para o próximo. E quando você faz o bem para o próximo, você acaba sendo recompensado por conta disso. E aí vem o cascalho. Terceira coisa importante, tá? É você ter as suas conquistas. Tanto para você. Isso aqui, na verdade, acaba sendo uma consequência da sua missão de vida, tá? Suas conquistas. Só que também vai te trazer é, um reconhecimento da sociedade. Eu não posso negar isso, que o nosso ego, ele busca esse tipo de reconhecimento, essa validação da sociedade, do meio que nós vivemos. Então, isso vai querendo, vai ser importante para a sua personalidade. Só que isso aqui é uma consequência, existe um meio. Existem pessoas que têm conquista só para poder ostentar e mostrar para os outros. Existem pessoas que usam a conquista como uma, como que eu posso dizer? Uma recompensa sobre as suas ações, tá? Então é meio que um senso de merecimento. Você mereceu porque você ajudou outras pessoas. E você ajudou outras pessoas porque você se ajudou. Porque antes você buscou o autoconhecimento. Então nada mais justo do que você ter as suas conquistas. E mulheres, dinheiro, simplesmente são consequências dessas suas melhorias. Então essas conquistas que você vai ter, que vão te dar status também perante a sociedade, que vão te trazer mulheres, são simplesmente frutos desse desenvolvimento que você buscou antes. E isso também é importante. Por quê? Porque você fez por merecer. Porque você ajudou. Então, você ter as coisas, você não. E outra, é você possuir as coisas e não ser possuído por elas. Porque muitos hoje fazem de tudo para ter grana. Então, ferram com a vida dos outros, como cassino, bet, OnlyFans, ou ferram até com a própria vida, para ter coisas para mostrar para os outros que eles conseguiram. Só que você vai estar sempre refém da validação dos outros. Eu não quero isso que aconteça com você. Eu quero que as conquistas que você tenha na sua vida sejam simplesmente
frutos das melhorias que você causou na vida de outras pessoas, porque essa é a sua missão de vida. Eu, por exemplo, eu tenho a liberdade de viajar o mundo, trabalhar de qualquer lugar, porque eu ajudo você, por exemplo. Eu tenho treinamentos que te ensinam na forma prática como você passar por essa transformação de vida, de encontrar o seu propósito, realizar seus sonhos, ter as suas conquistas e a mulher ser uma consequência de tudo isso. Que inclusive é o quarto ponto, tá? Mulheres e respeito. Você acha que eu sou hoje eu sou aonde eu vou, principalmente no Brasil, mas isso já aconteceu na África do Sul, em Moçambique, Angola, na Europa, em Paris que eu já fui, Itália, eu já fui reconhecido em todos os países que eu fui, tá? Pra você ter uma noção de como a internet é foda. Só que eu tenho mulheres pelo autoconhecimento, tá? Por ter me transformado na minha melhor versão, que ter um propósito de vida maior do que a mim mesmo, maior do que mulheres, maior do que meu relacionamento, isso faz com que elas queiram viver a vida interessante comigo, né? A minha vida se torna interessante por conta disso, porque eu tenho uma missão, né? Eu não vivo em função do meu relacionamento ou de mulheres, ou de ter conquistas vazias. Então a minha vida acaba sendo interessante e as mulheres querem viver a vida comigo porque eu sou um cara foda com uma vida foda, tá? E é nisso que você tem que se concentrar. Então eu acabo tendo mulheres sendo atraídas por mim porque eu tenho essa vida foda e eu acabo tendo respeito pelo valor que eu agrego na sociedade, tá? Então, para você ser respeitado, para você ter mulheres, você vai ter que ter algo de valor para agregar para o mundo, porque eu não seria reconhecido, ou o nego pedir foto, ou ter, sei lá, quase 1 milhão de seguidores juntando todas as redes sociais, e mesmo ter perdido várias contas no Instagram, né, eu não teria isso tudo se eu não tivesse algo de valor para ofertar. Não adianta simplesmente eu ligar a câmera e falar qualquer merda. Não, eu tenho que ter algo de valor. Então, é aquilo que eu agrego, tá? A verdade, o resumo desse vídeo aqui é você se transformar num grande agregador. Só que para você agregar, você tem que consumir antes valor. Como é que você vai entregar algo que você ainda não tem, que você ainda não possui? É impossível. Então, antes de você ser um grande agregador e, por consequência, ter mulheres, respeito, conquistas, você antes tem que desenvolver o seu autoconhecimento, a sua missão de vida, para você se preencher. Eu só posso te ensinar hoje porque antes eu tive que me desenvolver. Então, o resumo desse vídeo, para que você não fique perdido na sua vida, é buscar ser um agregador de valor através do seu autodesenvolvimento. Possua não, né? Busque, consuma conteúdo de valor. Busque ser a sua melhor versão. Trace um plano na sua vida, escreva num papel se for necessário, qual seria o homem foda para você? Quais seriam as características físicas, intelectuais, morais de um homem de valor para você? Pode pegar outros homens de exemplo. Pô, eu gostaria de ser igual a Amorim. Eu gostaria de viver a minha, quer dizer, ganhar a vida ou ganhar dinheiro ajudando outras pessoas, porque foi isso que aconteceu comigo. Já falei, eu segui o exemplo do Felipe Marques e eu fiz o treinamento o protagonista dele, que ensinava a ser o protagonista da própria vida. Ou seja, você viver em função da sua missão, não fazendo a missão dos outros, entendeu? Então lá eu tive um conhecimento que mudou a minha vida, que foi justamente o autoconhecimento, por isso que eu coloquei como ponto mais importante, porque quando eu assumi o controle sobre a minha própria mente, eu assumi o controle sobre a minha própria vida e tudo mudou, e é o que eu quero pra você. Você que sabe, pô, não sei o que eu vou fazer, busca autoconhecimento. Pô, não sei pra onde eu ir, autoconhecimento. Toda vez que você tiver uma dúvida, você tem que olhar pra dentro e não pra fora. Toda vez que você tiver uma questão, você tem que olhar pra dentro e não pro outro, não pra terceiros, não se comparar. Sempre olha pra dentro, porque a resposta tá dentro de você. Um dos maiores problemas é você fazer as coisas em vão, no automático, porque alguém te falou, porque alguém viu, porque seus pais falaram, sem você saber se você realmente quer isso. Sem saber se isso faz parte de você, se você é bom naquilo. E como que eu sei disso? Autoconhecimento. Como que eu descubro minha missão? Autoconhecimento. Como que eu vou ter as minhas conquistas? Autoconhecimento. Já falei, quando você dominar isso daqui, você dominou a sua vida, você ganhou o jogo. Por isso que eu falo, busque autoconhecimento. E se você quer aprender como ter tudo isso daqui de uma forma prática, que é o meu passo a passo, que é o aulão de VSM, aonde eu passo essa transformação de forma prática, e eu tenho vários exemplos de vários alunos meus. Se você entrar no meu Instagram, tem o segundo link aí na descrição. E nos destaques, você vai ver vários depoimentos dos alunos que, mano, eram totalmente perdidos da vida e se transformaram em caras fodas, que construíram a sua melhor versão em relação à aparência e mentalidade, tiveram as suas conquistas, depois conseguiram mulheres melhores após passar por um término de relação, tá acima do peso, tá todo fudido de grana. Então, essa transformação aqui é totalmente replicável e é por isso que eu criei um passo a passo chamado Aulão de VSM. Por isso que o meu treinamento é tão foda, tá? Então, se você tá perdido na vida e você quer mudar, eu recomendo você entrar no aulão ou aplicar os passos que eu falei nesse vídeo, fechou? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo.